Fala galera, tudo bem? Hoje o assunto que eu trouxe para a gente discutir um pouco, para a gente conversar, é sobre flexibilidade e rigidez. Quando que eu devo alongar ou flexibilizar algo e quando que eu devo manter algo menos flexível? Por que essas questões ou esses questionamentos? Quando o paciente chega para a gente com queixas de dor e a gente identifica de forma subjetiva algo rígido, a gente quer alongar, quer mobilizar para melhorar a dor do paciente. Quando o paciente é muito alongado e ele chega com dor, a gente quer alongar mais ou quer flexibilizar mais, porque a gente entende que para aquela função específica ou para aquele indivíduo existe um encurtamento, existe uma limitação, ou ganhar de certa forma estabilidade ou mais controle, digamos, ou melhor, controlar aquela quantidade de movimento que o paciente tem. Ou seja, muito flexível dói, rígido dói? O quanto que isso é individual, o quanto que isso é específico para cada pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Muitos pacientes chegam para a gente com queixas de dor e a gente avalia e vê que aquele paciente apresenta uma queixa provocativa bem específica, bem relacionada, por exemplo, a um movimento, relacionado a algo que ele tenta executar, de certa forma está preso ou limitado, e conforme essa apresentação acontece repetidamente, acontece o sintoma dele. Ou seja, existe até ali uma relação linear e você vê comportamentos relacionados ao sintoma que vão de acordo com o comportamento relacionado à flexibilidade. Ou seja, uma conexão ou um acontecimento, uma relação contrária ou inversa. Conforme melhora a flexibilidade, diminui os sintomas. O que é interessante a gente prestar atenção nisso? Nem todos os pacientes vão ter essa relação. E alguns pacientes vão ter essa relação, mas o histórico desse paciente, o histórico da sua lesão, por exemplo, vai fazer com que isso aconteça de forma muito mais espaçada ou muito mais demorada, mas é a mesma relação e a gente precisa entender dentro do raciocínio para fazer a melhor tomada de decisão clínica. Além disso, alguns pacientes podem ter uma alta irritabilidade quando a gente faz esses tipos de tentativa de ganho de amplitude de movimento, de flexibilidade, ou até não estar dentro de um tempo adequado para que isso aconteça. Por exemplo, frente a um trauma em que ele está com a amplitude reduzida, seja por um edema, seja pela proteção, e não necessariamente pela redução em si da amplitude, da flexibilidade do tecido. E é necessário a gente conhecer isso para que a gente faça uma abordagem adequada dentro da parte mecânica dos tecidos do paciente. Então, ser rígido não necessariamente é ruim. Depende da função, depende do que o tecido do paciente está mostrando para a gente, em qual estágio ele está dentro de um processo, por exemplo, cicatricial, inflamatório, de remodelamento, etc. Ou até para a função específica que o paciente ou o indivíduo realiza, aquilo não vai ser um problema em si. O quanto que a variabilidade de um movimento, por exemplo, em um paciente com instabilidade, precisa ter o controle dentro dessa variabilidade, precisa ter para que ele não tenha disfunção, não tenha queixa dolorosa, não tenha perda funcional. Eu trago esses questionamentos para a gente cada vez tentar mais elucidar o que fazer com os pacientes, mas também o que não fazer, para não ficar um paciente super alongado e eu achando que aquilo é só um déficit de flexibilidade ou um excesso de flexibilidade. Depende muito da função de cada um, depende caso a caso a gente avaliar as necessidades e como que a história trouxe o paciente, trouxe o indivíduo, trouxe os seus tecidos corporais da maneira que ele está. A partir daí a gente toma as nossas decisões clínicas mais assertivas, pensando em como abordar isso e não, na verdade, seguir algum tipo de receita, pensando se o paciente está muito flexível, eu preciso controlar ou ganhar mais força, ou o contrário, ele está rígido, eu preciso sempre flexibilizar. Pensem nisso. Beleza? Grande abraço, até breve.